Rei Davi. Bahia no Ar está de volta às 6h41 com uma triste estatística. 8 homicídios foram registrados em Salvador nas últimas 24 horas. 8 vidas foram tiradas, entre elas a vida de uma mulher. Quem tem os detalhes é a repórter Juliana Amaral. Heloísa Campos, de 31 anos, foi morta a tiros na noite de ontem, no setor C, no bairro de Cajazeiras 8. Segundo a polícia, a vítima estava na casa de uma vizinha, quando homens não identificados invadiram o local e dispararam contra ela. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime, que está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Outros 7 assassinatos foram registrados na região metropolitana de Salvador nas últimas 24 horas, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Voltamos aos estúdios do Bahia no Ar. É com você, Jéssica. Vamos falar de futebol. Depois de golear o Serrano na rodada anterior e resolver o jogo nos primeiros 15 minutos, o Vitória encarou um adversário completamente diferente ontem. Era o mesmo Serrano, mas o time mongoló dominou o jogo e bateu a equipe de Toninho Cerezo por 1-0. O único gol da partida foi de William, aos 2 minutos, aí você vê na foto a comemoração do Serrano. O Leão ainda teve 2 jogadores expulsos, Vitor Ramos e Mansur. Apesar do resultado negativo, o Leão segue na 4ª colocação com 20 pontos, mas vê Feirense e Atlético de Alagoinhas ali na cola, com a mesma pontuação. Agora é hora do torcedor, daquele apoio ao time, ir ao estádio. O próximo jogo é em casa, não deixar o Vitória sair do grupo dos 4 que vão decidir o campeonato. Então, rubro-negros aí, apoio ao time de vocês para que ele consiga chegar à reta final do Campeonato Baiano. E de virada, o Bahia goleou mais uma vez o Camaçari, chega ao 10º jogo sem perder. O tricolor só tem coisa boa para mostrar para a torcida, afinal de contas, é o líder isolado do Baianão. E apesar do susto com o gol do Camaçari logo no início da partida, o time venceu com um belo placar, 5-1. Veja como foi o jogo. No início do jogo, aos 2 minutos após o cruzamento de Maicon, Omar saiu mal da pequena área e Gilberto marcou para o Camaçari. Logo depois, nesta cobrança de escanteio, o Bahia quase empata. E oportunidades não faltaram para o tricolor. Aos 17 minutos, Gabriel perdeu esta chance. Mas o empate era questão de tempo e ele veio aos 23 minutos. William Matheus cruzou para Júnior, que marcou de cabeça. Aos 34, Magno acrescentou. No segundo tempo, abatido, o Camaçari recuou. Já o Bahia queria mais. Aos 6 minutos, o William Matheus desviou de cabeça para a pequena área e o zagueiro Rafael Donato marcou. E não parou por aí. No vacilo da defesa do Camaçari, Magno entregou de bandeja para Souza. E quem disse que não dava para fazer mais um? Souza encerrou a goleada. Bahia, líder do campeonato, 5, Camaçari, 1. 29 de fevereiro, um dia atípico, diferente e incapaz de tirar do Bahia a boa fase na competição. Na primeira partida do retorno, vitória para o tricolor, que está agora a 10 partidas sem perder. Foi realmente uma atuação maravilhosa, o time compactou como eu quero, o time criou a situação, esteve altruísmo toda hora, né? O próprio gol do Souza, que o Magno então poderia ter estado, preparou para ele, nós vimos várias vezes isso, e eu estou muito feliz por isso, né? Principalmente pelo segundo tempo. Olha, você pode rever todos os gols, os lances dessa partida logo mais no Balanço Geral com Raimundo Varela a partir das 7h15 da manhã. Não só os lances, mas os comentários. Você vai ouvir de Raimundo Varela as impressões dele sobre essa partida, tá certo? Olha, além de Bahia, Camaçari, Vitória e Serrano, outros 6 times se enfrentaram ontem. A 10ª rodada termina hoje. Veja os resultados. O Bahia voltou a golear o Camaçari. Dentro de casa, o placar ficou em 5-1. O Atlético de Alagoinhas venceu a Juazeirense por 2-1. Itabuna e Fluminense de Feira ficaram no empate em 2-2.
Em um jogo cheio de viradas, o Bahia de Feira marcou sua 4ª derrota consecutiva, 4-3 para o Feirense. E o Serrano venceu o Vitória por 1-0. O último jogo acontece hoje, às 8h30 da noite, entre Juazeiro e Vitória da Conquista, no estádio Adalto Moraes. Com esses resultados, olha só como ficou a tabela de classificação. O Bahia continua líder isolado do campeonato, com 29 pontos. Olha só, 8 pontos depois, na vice-liderança, está o Bahia de Feira, estacionado nos 21 pontos. O Tremendão pode perder a posição para o Vitória da Conquista, viu que está em terceiro com 20 pontos, só que ainda joga hoje, pode chegar aos 23 pontos e é também a 2ª colocação. Em 4º lugar está o Vitória, em 5º o Atlético de Alagoinhas e em 6º o Feirense, todos com 20 pontos. O negócio vai embolar por aí. Na próxima rodada a gente pode ter um novo integrante no G4. A Juazeirense ocupa a 7ª posição com 13 pontos. Com o triunfo de ontem, o Serrano subiu 2 posições, está em 8º com 12 pontos. Fluminense de Feira continua em 9º lugar, agora com 11 pontos. Camaçari despencou da 8ª para a 10ª colocação, continua com 10 pontos. O Itabuna vem logo depois, em 11º lugar, seguido de perto pelo Juazeiro, que está na lanterna, os dois com 7 pontos. O Juazeiro, que joga ainda hoje à noite, também pode subir, ultrapassar aí o Itabuna, encostar no Camaçari. Nesse fim de semana acontece a 13ª rodada do Baianão 2012. Vamos ver quais são os jogos. No sábado, às 5 horas da tarde, o estádio Joia da Princesa é palco da disputa entre Bahia de Feira e Juazeirense. No domingo, às 4 da tarde, acontecem os outros jogos. O Vitória recebe o Atlético de Alagoinhas no Barradão. No Armando Oliveira, o Camaçari enfrenta o Serrano. Feirense e Vitória da Conquista jogam no estádio Pedro Amorim. No Adalto Moraes, o Juazeiro entra em campo contra o Itabuna. E o Fluminense de Feira tenta a revanche da goleada que sofreu do líder Bahia no estádio Joia da Princesa. Olha, muita gente aproveita o verão para fazer tatuagens. Nos estúdios, o movimento aumenta em até 40% nessa época e sempre surge uma tendência diferente. Esse ano, a moda foi gravar nomes e frases pelo corpo. As tatuagens estão na pele de pessoas das mais diferentes tribos. E é no verão que elas ganham destaque. Gente de todas as idades, classes sociais e diferentes profissões deixam de lado o preconceito e apostam na moda. Opções não faltam para quem deseja fazer uma tatuagem. Desenhos variados, com formatos e cores para agradar a todo tipo de público. Essa época do ano, normalmente, é a época que nós trabalhamos mais. Trabalhamos muito, ou seja, a época que todos curtem, é a época que nos dá mais retorno, que é o trabalho. Fernanda já tinha 3 tatuagens. Com a chegada da autoestação, ela não pensou 2 vezes. Correu para o estúdio para fazer mais uma. Flor de cerejeira, que traz boa sorte, né? Estilo oriental, que eu realmente gosto muito. Após 2 horas de muita ansiedade, vem a satisfação e o desejo da próxima tatu. Vicia muito. Ano que vem ou antes disso tem mais? Tem mais, com certeza. 6 horas e 49 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco no Bahia no Ar você vai ver, no próximo bloco, a ousadia de homens fortemente armados que assaltaram mais uma vez, homens fortemente armados assaltaram dessa vez 2 agências bancárias no centro do município de Amargosa. E mais uma vez espalharam pânico e muito medo entre a população. Todo mundo ficou com medo aqui, criança, tudo, que é tudo terrorizado.